Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Hellblazer. Sendo que nós vamos conversar especificamente sobre 2 volumes da HQ Hellblazer do arco infernal, sendo eles o Hábitos Perigosos e o Sangue Real. Mesmo que eu esteja falando do volume 2 também, eu não vou estar dando spoilers aqui, então vocês podem assistir tranquilos. Mas antes de qualquer coisa, eu vou contextualizar pra vocês sobre quem é o John Constantine. Ele basicamente é um anti-herói. As histórias do Constantine normalmente são ligadas à magia, ao ocultismo e o sobrenatural de um modo geral. E essa é uma publicação da DC Comics pelo selo Vertigo. Eu sei que em ordem cronológica existe uma coleção antes dessa, né, que é Hellblazer Origins. Só que ela é um pouco difícil de ser encontrada, essa aqui foi a que eu consegui comprar primeiro, né? Mas tá tudo bem você começar lendo com ela, que não tem problema, tá? Dá pra você entender a história tranquilamente. Mas vamos lá, no volume 1, em Hábitos Perigosos, nós vamos ter o John Constantine descobrindo que ele tá com câncer de pulmão e que ele vai morrer, ele não tem muito tempo de vida. Só que o problema é que ele sabe pra onde a alma dele vai depois da morte. Então ele tá um pouco preocupado, né, com isso, já que tem muita gente no inferno que ele não quer muito dar as caras. Só que ele ainda não desistiu, né? Ele quer encontrar um meio de continuar vivo por mais tempo ou de se livrar dessa passagem pro inferno. E eu adorei essa primeira história porque a gente vê que mesmo ele sendo um homem corajoso, que enfrenta demônios e tudo mais, ele faz várias reflexões sobre o que é a morte, o significado da morte. Durante esse período ele acaba conhecendo um velho com quem ele faz amizade no hospital e os diálogos desses dois são muito interessantes de acompanhar. E mesmo que ele ainda não tenha desistido, sabe? Ele não se entregou a isso ainda, ele quer ficar vivo. Ele vai fazendo as coisas, permanecendo no objetivo dele, mas ainda assim ele se despede de alguns amigos, mesmo sem falar nada assim diretamente. Mas você vê uma parte mais emocional do Constantine nesse capítulo. Só que mesmo sendo uma coisa assim mais íntima do Constantine, sempre vai ter algum ser sobrenatural envolvido. Porque assim, mesmo que ele esteja beirando a morte, os problemas sobrenaturais não param de aparecer. E uma coisa que é muito interessante é porque você vê que as reações dele, as atitudes que ele toma pra resolver certas situações nunca são clichês. Sério, não dá pra você prever o que ele vai fazer. E isso é muito bacana porque assim, surpreende muito a gente. E assim, gente, essa é a primeira história do primeiro volume. O arco tem 8 volumes. É óbvio que ele não vai morrer nessa HQ, né? Então, assim, isso nem é um spoiler. Mas, assim, é muito interessante de você acompanhar o como que ele vai conseguir sair dessa, o que ele faz, né, pra poder ficar vivo. E, assim, é muito incrível, porque você vê que ele tem ousadia pra encarar tudo na vida, seja sobrenatural ou não. A outra história que tem nessa HQ é mais, assim, como se fosse um filler, né, um episódio filler. Mas, ainda assim, ela é muito bacana de você ler, porque aqui nós vamos ter o Constantine tentando ajudar 2 espíritos que estão presos a uma lanchonete específica ali. E é muito interessante você ver como que esses espíritos vão influenciar no nosso mundo e que de alguma forma o Constantine precisa salvar todos ali, mas ele tá mais preocupado com a paz desses espíritos do que com os humanos. E só essa questão já me agradou bastante dentro da história e obviamente que eu adorei a conclusão também. Mas agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o volume 2, que é o Sangue Real. E aqui tem mais histórias assim avulsas, né? Umas histórias um pouco mais curtas, mas que ainda assim são bem legais de você ler e acompanhar. Eu vou comentar aqui com vocês sobre 2 delas, né? Uma que é a principal, que dá um nome à HQ, e uma outra que eu achei muito interessante. A primeira história é bem simples, nós vamos ter o Constantine saindo da casa da namorada dizendo que ele precisa resolver um problema. E é muito cômico a forma que ele fala isso, porque ele fala como se fosse alguma coisa assim bem simples, mas na realidade a maneira que esse problema apareceu é um tanto preocupante. Não tem grandes acontecimentos nessa história, ela é mais assim a questão do diálogo do Constantine com um ser sobrenatural que quer contratar os serviços dele. E o legal disso é que você consegue perceber muito sobre quem é o Constantine, sobre a personalidade dele, o quanto que ele é ousado, o quanto que ele é debochado, tanto que tem até uma frase, né, desse diálogo que esse ser vira e fala assim: ah, você é um vigarista, um comediante ou um mago. Então assim, eu achei muito interessante esse diálogo, acho que foi um dos melhores diálogos da HQ, de verdade, eu realmente adorei isso. E mesmo essa história sendo bem curtinha, você
acha engraçado a forma que o Constantine ri na cara do perigo. E na história principal, né, que dá o nome de Sangue Real à HQ, nós vamos ter um cara que ele controla uma espécie de clube para pessoas da alta sociedade, e essas pessoas vão lá para fazer o que há de mais errado e imoral assim que você possa imaginar. Só que tem uma determinada situação que acaba fugindo do controle e ele acaba contratando o Constantine pra poder resolver o problema. E, gente, assim, esse lugar, ele é tão errado, mas tão errado, que o Constantine, que já viu muita coisa nessa vida, sente repulsa por ele. E eu gostei muito dessa história, porque ela traz uma crítica muito forte ao fato de que existem pessoas que escondem o lado podre da alma delas através do status social e também do dinheiro, né? Que elas vão literalmente comprando tudo para poder ter prestígio e tudo mais, só que pelas costas a alma assim é podre. Tem algumas mortes um tanto grotescas nesse capítulo, mas eu fiquei muito surpresa quando teve a revelação e a conclusão da história. E as atitudes do Constantine para resolver o problema tanto me surpreenderam quanto me chocaram e eu simplesmente adorei. Então assim, se você gosta de quadrinhos, dessas histórias mais macabras, que tem ligação com o ocultismo, com o misticismo, eu super recomendo as HQs do Hellblazer. As histórias em si, elas não dão medo, elas têm esse mistério e tudo mais, tem algumas situações assim meio excêntricas, mas não chegam a dar medo. Eu, na verdade, eu fiquei bem empolgada lendo as histórias. Teve alguns momentos que eu achei bem engraçados por causa da personalidade do Constantine, o como ele reage perante essas situações. Eu estou doida pra ler as continuações, mesmo que não seja uma história, assim, literalmente ligada a uma outra. Porque as histórias que aparecem aqui, elas se fecham, sabe? Elas concluem bonitinha dentro de cada volume. Mas, assim, eu tô muito interessada, não por algo que eu esteja esperando, mas sim porque eu quero conhecer mais histórias sobre o Constantine. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer depois vídeos, assim, resenhas, né, de 2 em 2 volumes, até completar esse arco infernal. Sobre as ilustrações, eu sei que isso é um ponto muito importante, né, para algumas pessoas. Eu sei que tem gente que quando não simpatiza com a arte, acaba não se interessando pela HQ. E assim, os desenhos da HQ do Constantine, elas são naquele estilo mais antigo, sabe? Aquele traçado mais antigo. Eu particularmente gosto muito desse estilo de desenho, mas assim, se você não for tão chegado, eu entendo que é preciso ter essa conexão com a arte, mas dá pelo menos uma chance à história, lê uma, vê se você curte e tudo mais, porque as histórias valem muito a pena mesmo, de verdade, gente. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tava querendo trazer esse vídeo pra vocês há muito tempo, porque vocês sabem o quanto eu amo o personagem em si do Constantine. Não é à toa que o nome do meu gato é Constantine. Mas eu queria trazer as histórias das HQs, porque eu sei que muitas pessoas acabam conhecendo apenas pelo filme, né? Algumas pessoas até chegaram a assistir a série, que infelizmente foi cancelada e eu não superei isso até hoje, porque aquela série era maravilhosa. Mas enfim, eu queria trazer um pouquinho disso pra vocês. É uma excelente escolha, não é uma história que dê medo, mas ela tem um lado sobrenatural muito forte. E isso eu acho muito interessante e super combina com essa vibe de Halloween. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já leram alguma HQ do Constantine, ou se vocês já viram o filme, se vocês gostam, né, do personagem. Vamos bater um papo aqui embaixo, tá? Lembrando que se você tiver interesse de adquirir essas HQs, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição os links de compras, tá? Pra elas, que aí você comprando essas ou qualquer outra coisa na Amazon, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E eu vou deixar aqui, mesmo que eu não tenha falado sobre todos os volumes ainda, eu vou deixar dos 8 volumes que compõem o arco infernal, tá bom? Eu já tô com os meus aqui em casa, então à medida que eu for lendo, eu vou trazendo essas mini resenhas duplas pra vocês, tá bom? E bem, gente, é isso. Por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, nem de se inscrever no canal se você não for inscrito. E, gente, lembrando, está rolando sorteio no canal, tá bom? Estão rolando 2 sorteios, um de Halloween e um de Natal. Eu vou deixar os vídeos que eu falei sobre esses sorteios aqui nos cards e agora eu consigo usar a aba de comunidade, né? Um deles eu postei lá, eu devo estar postando outro também, se vocês quiserem conferir. Por favor, preencham o formulário direitinho e participem do sorteio, tá bom? E bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!